Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que privilégio estar aqui com vocês hoje. Está todo mundo acordado aí? Sim. Então você vai fazer o seguinte, ó, mas com muito amor. Dá só um cutucãozinho de lado assim, fala, irmão, dá uma acordada aí. Aquela de leve assim, sabe? Não vai descontar agora a tua raiva no irmão, é só para ver se está todo mundo conectado aí, viu? Antes de começar o meu tempo, eu sei que eu tenho 15 minutos, eu já vou dar o meu ok aqui nos meus 15 minutos. Eu só tenho uma dúvida, é todo sábado assim, gente? Aí eu estou disponível todo sábado que precisar, pastor, para dar um apoio aí. É todo sábado esse banquete assim, gente, que bênção, hein? Que alegria, gente. Eu quero primeiramente honrar aqui a vida dos pastores, né? O pastor Mário e a pastora Renata, vocês têm aqui na mão de vocês, gente, à frente de vocês, pessoas que são influência no reino. Né? Nós vamos falar rapidamente sobre isso e vocês têm aqui pessoas que vivem uma influência no reino próxima de vocês, então aproveitem esse tempo aqui no Base, aproveitem esse ciclo, que seja um ciclo de crescimento, de conexão, e eu honro a vida do pastor Mário, da pastora Renata, vocês são pessoas que inspiram a nossa casa, né? Como pais, como pastores, eu já falei para o pastor Mário e vou falar publicamente, porque eu aprendi que é assim, puxão de orelha você dá no particular, mas elogio você fala em público, né? E eu já falei para o pastor Mário que eu tenho ele, para mim, como uma referência de pregador. Eu falo para a Jana, às vezes, não existe quem é o melhor ou o pior, não existe, todos são pregadores de Deus, mas sempre tem aquele que a gente se conecta mais, né? Eu já falei isso para o pastor Mário, eu amo ver quando ele prega, a maneira que ele transmite a palavra de Deus, e vocês são inspiração para a minha vida, eu honro a vida de vocês. Agora já fiz o meu merchan aqui, né? Vou soltar o meu tempo, porque eu sei que 15 minutos para quem fala bastante é pouco, gente, mas vai dar tudo certo, viu? Que privilégio poder falar hoje sobre esse tema tão importante e tão atual hoje na nossa vida. O poder da influência, como ser uma pessoa que traz um impacto para o reino de Deus. Eu trouxe aqui uma definição básica, conforme o dicionário. O que é definição de influência segundo o dicionário? O dicionário fala que influência, o que é uma influência? É alguém que faz uma ação, a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa, suscitando-lhe modificações. Ou seja, você influenciar alguém é quando você consegue, através da sua atitude, modificar algo na pessoa, positivamente ou negativamente. Podemos ser uma influência positiva ou negativa. Influência é a ação ou efeito de influir, ou seja, de influenciar outra pessoa. Influência é o poder de produzir um efeito sobre os seres ou sobre as coisas. É autoridade, prestígio, é um crédito desfrutado por alguém. O dicionário define influência dessa maneira. É a maneira que nós entendemos influência. Mas eu quero trazer para vocês, sem ter combinado, foi lido um versículo aqui agora há pouco, né? O que a palavra de Deus nos diz que é influência. Até botei ali uma influencer digital ali, ó. Vamos ver se é uma influencer. Olha o que a palavra diz sobre o que é influência. E eu usei essa versão, eu sempre uso a NVI, essa minha Bíblia aqui é NVI. Eu tenho uma outra Bíblia que é da NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Mas quando eu estava preparando esses slides, eu abri a minha Bíblia e estava nessa versão aí, a VFL, que é a versão fácil de ler. Eu nem sabia que existia. Se você tiver o aplicativo da Bíblia no teu celular e você vê lá VFL, é tipo uma nova tradução da linguagem de hoje, um pouquinho até mais atualizada. Olha que legal essa versão de Mateus 5, de 13 a 15. Vocês são o sal da terra. E eu sei que você odeia fazer isso, mas você vai ter que olhar para a pessoa do teu lado agora e vai ter que falar para ela. Você é o sal da terra. Só que assim, ó, agora você vai falar, não é o sal grosso. Para não entender errado. Vocês são o sal da terra. Se o sal, porém, perder o seu sabor, algumas palavras falam se tornar insípido, não poderá voltar a ser salgado e não presta para mais nada. Olha que forte isso, gente. Só serve para ser jogado fora e pisado pelos que passam. E aí vem o versículo que foi lido ali antes, em outra versão. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de uma bacia, mas sim para colocá-lo em cima de uma mesa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Essa é a definição de influência. Influência é você impactar a vida de outras pessoas com as suas atitudes,
com a maneira que você vive, com quem você é na essência, e existe um propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós venhamos a ser influentes no reino. Mas o mundo aí fora, talvez, porque nós somos chamados para ser o sal da terra. Fomos chamados para ser o sal da terra. Você foi chamado para ser o sal da terra. E eu quero te fazer uma pergunta. Quando você chega no supermercado, onde que está o sal? Não vai me falar na prateleira, né? Porque claro que está na prateleira, né? Onde que está o sal? Quando você chega no mercado lá, onde que está o sal? Na parte de baixo. Na parte de baixo da prateleira e geralmente no fundo do mercado. Dificilmente você chega no mercado e de cara ali já vai ter sal e promoção de sal. E hoje aproveita e no mercado vocês veem as propagandas que passam no mercado, não tem lá promoção hoje, sal cisne, por não sei quanto. Você já viu e você fica desesperado, não, eu preciso, vamos lá, amor, a promoção de sal lá no mercado tal. Nunca viu isso, né? E nunca vai ver. O sal, ele fica, na verdade, assim, eu não sei se alguém trabalha aqui no ramo supermercadista, não é uma crítica. O supermercado, ele tem o objetivo do quê? Ganhar dinheiro, tá tudo certo, ele tem lucro. Então, aquilo que ele entende que ele precisa te vender, ele precisa fazer uma propaganda, ele precisa colocar num lugar diferente. Mas por que que o sal fica lá na última prateleira, às vezes perto do arroz, né, perto do feijão, lá embaixo, e não fica em lugares expostos, em lugares com propaganda? Por que? Me responde aí, por quê? Porque vende pouco? Porque o quê? Porque ele é necessário, porque todos precisam, porque é um produto essencial, não é um produto supérfluo. Coloquei aqui, ó, porque o sal não é supérfluo, o sal é essencial. Eu botei o achocolatado aqui, né? Não sei se alguém aqui toma o achocolatado, lá em casa os meus filhos gostam do Toddy. Aí tem uns que falam que não, o Thiago balançou a cabeça, se entregou, né, Thiago? Outros falam que é o Nescau. E tem uns que é um grau ainda pior, que é aquele que você come em vez de tomar, que é o ovo maltine. Aquele você tem que tomar de colher. Mas enfim, eu não sei se você tem achocolatado na tua casa, mas quando que você descobre que acabou o chocolatado? Quando você vai usar e falar, acabou o chocolatado. E aí você sabe que você precisa, você anota na lista, mas o sal, gente, é muito difícil você deixar acabar. Raramente você está lá fazendo o almoço, ai meu Deus, acabou o sal. Porque quando você está ali no almoço no dia anterior, você já vê que está acabando e você já vai lá e já busca, porque ele é o quê? Essencial. Esse é o propósito que Jesus usou, essa analogia de que nós somos o sal. O sal, ele é uma influência, ele influencia os lugares onde ele é colocado, assim como nós também devemos influenciar. Só que falando sobre influência não tem a ver com números, mas sim tem a ver com relevância. Nós estamos numa era hoje dos influencers, inclusive influencer se tornou uma profissão. Você vai conversar hoje com os adolescentes, eu servi 5 anos no Nova Teens, antes de virar Start, mas desde a minha época lá que eu servi até 2022, de 17 até 2022, eu perguntava para um adolescente, sabe, eu era líder de GA de adolescente, o que você quer ser, cara? Eu quero ser youtuber. Eu quero ser TikToker. Ai, Jesus, que tristeza. E talvez você já ouviu isso do seu filho, pequeno, talvez ali numa certa idade, pai, quero ser youtuber, eu quero ser TikToker. As grandes empresas, elas não olham mais, as grandes empresas de publicidade, se alguém aqui trabalha nessa área pode me corrigir, elas olham hoje a necessidade de se comunicar com o seu público-alvo através do número de seguidores que as pessoas têm nas suas redes sociais, principalmente Instagram, principalmente TikTok também, e outras redes sociais, canais do YouTube. E aí eu fui fazer uma pesquisa rápida, eu tive que jogar no Google. Coloquei lá os influencers mais conhecidos, as pessoas mais influentes, mais conhecidas. Algumas aqui eu tenho certeza que você conhece. Quem que é esse aqui? Neymar, mandando você ficar quieto aqui, ó. 234 milhões de seguidores no Instagram, Neymar tem hoje. Segundo lugar, alguém sabe quem que é essa moça aqui? Não precisa ter vergonha, tá? Às vezes alguém vai te julgar, ele vai falar, não tem problema. Essa aqui é a Virgínia. Ela tem 56 milhões de seguidores no Instagram, tem uma marca lá de maquiagem, fatura, e hoje ela namora lá o Vinícius Júnior da seleção, né? Esse rapaz bonito aqui, alguém conhece?
Whindersson Nunes, 54 milhões de seguidores. Esse cara saiu lá do interior do Piauí e, enfim, alcançou aí uma visibilidade no meio aí dos jovens. Esse aqui surgiu faz pouco tempo, eu conheci com uma história que aconteceu faz pouco tempo. Sabe quem é? Felca. Esse é o Felca, tem 18 milhões de seguidores. E esse no shape aqui, ó. Esse é o Sabor, né? Sabe quem que é esse aqui? Sabor. Nome dele? Toguro, apelido, né? Não deve ser esse o nome dele, né? Esse cara tem esse jeitão estranho aí, mas ele é um gênio do marketing e ele conseguiu criar aí um jargão agora que tá bombando numa bebida alcoólica lá que ele vende. Mas o que eu quero dizer para isso? O mundo aí fora, ele olha isso. Vamos fazer um exercício aqui agora? Mas você não pode desfocar na mensagem. Abre o teu Instagram aí agora. Abre o teu Instagram agora. Clica no teu Instagram aí. Abre o teu Instagram, mas não é para ver os stories do vizinho que tá lá em Foz e que você não foi viajar no feriado e tá aqui. Só abre o teu Instagram. E aí clica aqui do ladinho, aqui ó, vai ter a tua foto aqui no teu Instagram, ó. Olha só, gente, eu tenho 1.761 seguidores. Tô quase chegando no Neymar aqui. Quem tem mais que 2.000 seguidores aí? Tem alguém que tem mais de 10.000 seguidores aí? Ih, não tem ninguém famoso aqui então, gente. Tem que te dar uma notícia para vocês, então. Perante o mundo, gente, vocês fracassaram. Eu tenho só 1.761 seguidores e, infelizmente, nenhuma marca vai querer me procurar para eu divulgar o meu produto, o produto deles. Não vou faturar milhões. Você sabia que tem pessoas, por exemplo, a Virgínia, agora não porque a marca de cosmético dela bombou, mas ela cobrava 100 mil reais por um stories de 15 segundos para divulgar qualquer coisa. E isso é inúmeras pessoas, porque o mundo, ele meio que enlouqueceu, né, gente? E aí agora as pessoas criaram o quê? Uma sede de serem influencers, mas não de serem influentes. Porque influência não tem a ver com números, mas sim tem a ver com relevância. Eu não conheço pessoalmente nenhuma dessas pessoas, mas qual é a relevância e o impacto que eles têm no reino de Deus, na vida de uma pessoa? Não estou criticando eles, tá? E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui são muito mais influencers do que eles. Talvez com 1.700 seguidores no Instagram, como eu ou outros aqui, porque vocês foram plantados por Deus para ser sal num local que talvez não vai ser aplaudido por todos, mas sim ser um influente no reino de Deus. Esse é o propósito, esse é o propósito. Eu estou com o meu cronômetro aqui olhando. Sair do meu Instagram aqui, senão começa a ver os stories já. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, ó, influência não tem a ver com números, mas sim tem a ver com relevância. Várias pessoas com milhões e milhões de seguidores. E esse cara aqui, ó, tinha 12 seguidores só. Será que ele influenciou a vida de pessoas? Quem que foi influenciado por esse cara aqui? Não é o ator do The Chosen, não é Jesus, tá? Esse cara tinha 12 seguidores e ainda um traiu ele. E na hora mais difícil da vida dele, só um desses 12 estava lá na cruz, que era João. E as duas mulheres, né? Mas os outros todos fugiram, abandonaram ele. Esse cara perante o mundo fracassou. Esse cara perante os nossos novos parâmetros de sucesso, nossos parâmetros do que é ser influência, fracassou. Mas a influência que Jesus teve na minha vida, na sua e na história da humanidade, isso ninguém apaga. Então o que eu quero trazer para vocês rapidamente, em 4 minutos, é 3 estratégias do sal para você se tornar uma influência. Quem que quer se tornar uma influência no reino de Deus? Gente, isso não é pecado, tá? Isso não é errado. Quem quer ser um influencer do reino? Eu quero ser. Primeiro, o sal ele é símbolo de humildade. Se você deseja ser influente no reino de Deus, você precisa ser humilde. Jesus, a maior influência, o maior influencer que nós tivemos na história da humanidade, ele não veio sobre um cavalo forte, como os judeus achavam que ele viria, como um dominador, como alguém para conquistar o povo romano que oprimia os judeus. Não, ele veio montado num jumentinho e ele veio para servir. Ele veio com uma toalha amarrada na nossa cintura e uma bacia para lavar os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que o traiu. Você quer ser o primeiro, quer ser influência? Quer ser influência? Sirva a todos. Aquele que deseja ser influente precisa ser humilde.
Sabe quando que o sal se destaca? Eu anotei aqui. Quando ele derrete, quando ele desaparece, porque o que fica em evidência não é o sal, é a essência dele. O sal não existe para ser visto, ele existe para servir. Você tem no seu coração um desejo de servir ou de ser visto? Sabe, gente, eu me constranjo quando eu vejo aqui os homens que servem no estacionamento. Tem algum homem que serve no estacionamento aqui? Glória a Deus pela sua vida. Uma salva de palmas para esses homens aqui. Eu me constranjo quando eu vejo uma mulher que não tem bebê pequeno que trabalha no berçário. Tem mulher que serve no berçário aqui? Glória a Deus pela sua vida. Porque são pessoas que não desejam ser vistas. Gente, isso aqui, microfone, atrai muitas pessoas, porque realmente nós, seres humanos, temos algo chamado de ego, e muitas vezes a gente acha que servir a Deus é quando Deus me der uma plataforma e um microfone, mas não é. É quando você está lá no estacionamento, pegando chuva, pegando sol, calor, cuidando de carro de gente mal educada. Não tem gente mal educada lá ou todo mundo agradece, hein, Davi? Tem uns simpáticos lá, né? Confusão, né? Eu pedi pro cara, não pode deixar o carro aqui não, irmão. Ele jogou a chave assim, coloca quando você quiser. É, o manobrista, né? Às vezes você está lá cuidando de um bebê e às vezes a mãe que você ficou lá perdeu o culto, às vezes acaba te tratando mal, enfim. Pessoas que não desejam ser vistas, pessoas que desejam servir. O sal não exalta a si mesmo, ele exalta o que? O alimento. O sal nunca aparece, o sal se desfaz para outro aparecer. Você quer ser uma influência? Seja humilde. Segundo, o sal tem, não vou falar sabor, né, igual o Toguro, né? O sal tem sabor. Você quer ser uma influência, seja humilde e tenha sabor. O que é isso? Quem aqui já comeu uma carne sem sal? Gente, pode ser a melhor picanha, apesar que para mim picanha não é a melhor carne, melhor é uma costela bem feita, né? A picanha é top, mas um cara que sabe fazer uma costela, eu tô com a agenda aberta, hein, gente? Domingos aí, quem sabe fazer uma costela aí? Comer uma costela sem sal, aquela desmanchando, sabe? Que você tira quase com a colher, mas sem sal. Gente, perde o sabor, perde a graça. Pode ser a melhor carne do mundo. O sal só é lembrado quando ele não tem ou quando ele está em excesso. Por quê? O sal faz diferença, influencia, muda, transforma. Você é o responsável por fazer a diferença. Nós somos responsáveis por dar sabor aos ambientes que nós somos plantados. Sabia que você é um missionário? Que você foi plantado lá num trabalho, numa faculdade, num ambiente residencial com vizinhos. E o teu papel é você dar sabor àquele lugar. Você já ouviu aquela frase, aquele cara é sem sal? Sabe uma pessoa sem sal? Não fede, não cheira, alguns falam, né? O nosso papel para ser influência é, precisamos primeiro ser humildes e segundo, nós temos que ser pessoas que damos sabor no ambiente que nós somos plantados. E o último, para finalizar, o sal gera sede. Não são todas as características do sal. Tá? O sal tem muitas outras características. Eu trouxe só 3. O sal gera sede. As pessoas que se aproximam de você querem conhecer o Jesus que você serve? Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Quem se aproxima de você tem sede de Deus. Estamos aqui para sermos diferentes, sermos relevantes, levar Jesus para as pessoas, gerar sede. Ser influência é isso, é o que o sal faz. Quando você come lá uma comida um pouco salgada, aquilo não te dá uma vontade de tomar uma água. E esse é o propósito de nós como cristãos. Quando você é colocado num lugar e você é influência lá, as pessoas querem o mesmo Deus que você tem. Porque elas veem em você uma pessoa que busca Deus, uma pessoa que talvez também às vezes erra, falha e depois vai lá e pede perdão e conserta. E não uma pessoa negativa, uma pessoa que onde você vai, você é sempre o negativo, você é sempre o pessimista. Então você gera sede. E eu quero finalizar com essa pergunta para vocês. Se vocês desejam ser influência, você precisa, primeiro, decidir ser humilde, segundo, ser uma pessoa que gere sabor nos ambientes em que você foi plantado e gerar sede na pessoa. E finalizo aqui novamente. Quem deseja ser uma influência? Eu. Amém. Eu também desejo. Então é isso. Finalizo aqui. Agora tem as perguntas, né? Obrigado. Passei 2 minutos, 17 e 17. Obrigado, viu? Vitor, que honra, que benção, Obrigado. Que maravilha. Glória a Deus. Olha, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Uma pessoa tímida como eu, como que a gente faz para fazer toda essa influência, fazer todo esse movimento? Como a gente consegue desenvolver isso na nossa vida? Eu vou abrir essas perguntas. Sim, claro. Tem outras perguntas que... Perfeito, perfeito.
Muito boa essa pergunta, porque a gente sabe que as pessoas que têm temperamento sanguíneo têm mais facilidade de se conectar. Quem que é sanguíneo aqui? Não é uma facilidade maior por falar, talvez com uma dificuldade de falar, uma facilidade de falar em público. Mas Deus, Ele quer usar você como influência para atingir também aqueles que têm dificuldade de falar em público, talvez. Então, quando você é colocado no ambiente, você não precisa necessariamente saber falar bem em público, saber se comunicar bem, saber se conectar facilmente com pessoas, mas Deus quer usar você para talvez alcançar o coração daquele que talvez é envergonhado com você. Apesar que você não já falou em público aqui, né? Então, a dica que eu dou é, todo dia eu sair de casa, falar, Deus, use essa minha personalidade para ser influência hoje numa pessoa que precisa ser influenciada por essa personalidade. É uma oração e Deus responde essas orações. Porque muitas vezes uma pessoa fleumática, uma pessoa com maior dificuldade de se conectar, ela não vai ser atingida por uma pessoa que fala bem em público, uma pessoa que se conecta, ela vai se sentir até mal, sabe? Aquele falador que chega e já puxa assunto e já conversa e tal, ela vai se sentir mal, mas às vezes ela vai se sentir atraída na questão espiritual de você sentar do lado dessa pessoa, ficar em silêncio e às vezes você fazer uma pergunta e através de uma serenidade você vai alcançar o coração de uma pessoa que precisa desse teu temperamento para ser alcançada. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Maravilha. Está sendo abençoado, né? Abrir. Quem tem dúvidas também, vou aproveitar. E as perguntas não são passadas antes, hein? Isso é um teste, hein? Aqui é ao vivo. É ao vivo. Não tem mais perguntas aí, mais uma pergunta inteira. Pode ser. Sanguínea, né? Já falou, né? Ai, eu adoro falar. Ai, gente, eu não sei, esses últimos dias em que eu acho que eu não ganhei uma pergunta mais de desabafo. Mas, meu Deus, como eu tinha vontade de falar com vocês. Que benção. Compartilhar meus sentimentos lá. Mas, meu Deus, eu quero explorar esse negócio meu que dá pra igreja. Ai, com vontade de falar pra todo mundo, conversar com todo mundo. E sei lá que jeito, ou se passando não pode ser, né? Muito cedo. Mas lá eu quero ver com outras pessoas também, é tão gostoso. Eu não sei, ajudando a gente. Bom. Legal, parabéns, viu? Parabéns. Esse teu sentimento não é nada errado, tá? Não existe nada errado. Errado é quando a gente tem um propósito para querer aparecer. Mas quando a gente tem esse propósito de expandir a palavra de Deus ou de falar de Deus para as pessoas para que Deus apareça, Deus vai usar isso, Deus vai usar esse seu dom para que você, através dessa facilidade que você tem e esse desejo que você tem de se comunicar, de falar, para que você um dia esteja pregando a palavra. Amém. Para que Prof de Kids e pregar a palavra, deixa eu te dizer, não é somente aqui no microfone, aqui, não é somente lá no púlpito, é numa escola das crianças, onde você vai estar pregando ali para eles e é um dos maiores desafios você pregar para as crianças, viu? Pregar para os adultos é difícil, mas para as crianças é mais difícil ainda. Então olhe para o Senhor e fala, Deus, onde o Senhor quer me plantar? É lá com as crianças? É talvez no GA? É talvez no Bases? É talvez, eu não sei, qual o ministério que eu posso ser útil com os dons que o Senhor me deu? Ore e peça para Deus, Ele vai te direcionar e você vai descobrir, sabe como? Servindo, testando. Sirva, se inscreva no ministério de criança, se serve em algum outro ministério, vai testando até você se sentir no ambiente que é ali que Deus vai te usar. Eu, por exemplo, comecei a servir aqui na igreja com os adolescentes. E eu, gente, odiava adolescente. Deus me testou. E, gente, eu me conectei lá por 5 anos de um jeito que eu achava que eu nunca mais ia sair do Ministério dos Adolescentes. É que um dia Deus falou e eu fiquei confuso naquele ano de 2022 e saí. E eu não sabia que Deus estava preparando para mim um Ministério de Homens, que era o que eu nunca imaginava. Eu não odiava homens, né? Igual... Mas Deus usou aquele tempo com adolescentes para me preparar para hoje estar servindo a Ele com homens, e eu sei que eu não sou eternamente no ministério de homens, até que Deus me tira e fala, Vitor, agora você vai ser usado em tal lugar. E Deus fala, Deus responde. Então, se você tem esse desejo no coração, ore para o Senhor, teste ministérios, que Ele vai usar você onde você precisa ser usado, com certeza. Amém? Só mais uma pergunta. Vai lá. O que fazer se você está falando de Jesus e a pessoa não quer Jesus? Exato.
Boa pergunta, gente, porque muitas vezes os jovens têm feito aqui muitas ações evangelísticas, né? O Rodrigo é um cara muito bom nisso também, né? O filho dos pastores. E a gente muitas vezes romantiza o evangelismo, achando que às vezes a gente vai levar uma palavra para uma pessoa, seja num semáforo, seja na rua, no trabalho, e a pessoa vai começar a chorar e abrir a vida dela, e isso acontece muitas vezes, mas muitas vezes em oposição. Muitas vezes vem as lutas, muitas vezes vai vir uma pessoa que fala assim, viu, eu não quero esse Jesus que está falando aí. E o que você tem que fazer naquele momento, em primeiro lugar, respeitar o espaço da pessoa. Porque mais chato do que você não falar de Jesus para a pessoa, é você insistir de uma maneira errada que vai fazer ela perder o coração ainda mais. Primeiro, respeite o espaço dela. Segundo, ore por essa pessoa. Eu testemunhei hoje, quem estava aqui na programação dos homens aqui hoje? Eu testemunhei hoje aqui algo que aconteceu comigo, onde eu tive que orar por um homem, que eu cometi uma falha com esse homem, e eu tive que orar por ele por vários dias para que o Espírito Santo amolecesse o coração dele, para que eu pudesse chegar e pedir perdão para ele, porque ele não queria nem me receber para eu pedir perdão para ele. E eu orei, gente. Domingo, segunda, terça, quarta, na quinta-feira eu recebi a resposta. Então, primeiro, respeite o espaço da pessoa. Segundo, ore por essa pessoa. E terceiro, e o mais importante, seja testemunho. Porque muitas vezes a gente fala de Jesus para a pessoa, mas as nossas ações gritam ao contrário de tudo aquilo que eu falei. Então, muitas vezes, quantas vezes talvez você possa ter alguém que um dia falou de Jesus para você no teu condomínio e era a mulher mais fofoqueira do condomínio. Ou você tinha um cara que falava de Jesus para você no teu trabalho quando você não era crente, mas era o cara que na rodinha de piada contava as piadas mais sujas. Então, primeiro, respeite o espaço da pessoa que não quer naquele momento. Segundo, ore por ela. E terceiro, seja um testemunho. Porque mais do que as suas palavras, as tuas ações vai impactar a vida dessa pessoa para ela querer esse Jesus um dia também. Esses 3 fatores vão ajudar muito. Amém?